noite a todos. Boa noite. E a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite, a todos nós encarnados aqui presentes e os nossos irmãos desencarnados, né, que aqui se encontram, os mentores amigos. Sejam bem-vindos, né, a mais uma reunião de divulgação doutrinária da nossa casa. Vou fazer a leitura preparatória do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados ou pelo menos contornados se os homens mantivessem o espírito de bondade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Então, a benfeitora espiritual de Joana de Ângeles vem nos falar, né, do quanto a paz, né, é primordial nas nossas vidas, né? A paz no sentido da gente silenciar diante das ofensas, a paz no sentido da gente silenciar quando todos falam, né, de alguém, mesmo que seja verdade. Nós cristãos e nós espíritas temos que agir ao contrário, né? Então é essa paz que a benfeitora espiritual nos fala, né? Essa paz que vai se acercar de nós e de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Então pensemos nesta fala, nesta mensagem da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, né, que vem de encontro ao tema que a nossa irmã ainda vai nos falar nessa noite. Pedindo às pessoas, né, que coloquem os seus celulares no modo silencioso para não trazer transtorno, né, à reunião. Às vezes a gente esquece, é normal. Então, que possamos colocar os celulares no silencioso e que nesse momento, né, ao iniciarmos a prece inicial, vamos nos desligar do externo, da rua, desligar dos afazeres que tomou conta de nós neste dia, das tristezas, dos momentos difíceis, e nos sintonizar com o mundo maior, com o nosso Pai Celeste, Criador de todos os seres, com o nosso divino amigo, o Mestre Jesus, com aquela que nos ama a todo momento, nossa Mãe Maria Santíssima, nos sintonizar com todos os mentores amigos, benfeitores espirituais desta casa, em especial o mentor da casa, Raimundo Cristão, para dirigirmos a Deus a nossa rogativa. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, para ouvirmos as lições do Evangelho redivivo do Mestre Jesus. Que as lições, que a lição desta noite possa estar em nossos pensamentos, em nossos corações,
para que possamos praticá-la no nosso dia a dia. E a exemplo do nosso amigo incondicional, o Mestre Jesus, possamos exemplificá-la. E assim, em nome do mundo maior, em nome das esferas espirituais superiores, em nome de Deus nosso Pai, em nome do Mestre Jesus, damos por iniciada mais uma reunião de divulgação doutrinária na nossa casa. E assim seja. Então vai nos falar a nossa irmã, né, a Lei, né, com o tema Como Construir a Paz. A palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus e a sua luz possam nos envolver nesta noite. Então, primeiro eu quero falar porque eu fico só aqui no Caio. Ele fala que ele fica o tempo todo preocupado com o meu Caio. É filho, não? Caio, sabe? Preocupado. Então, gente, o estudo de hoje está fundamentado numa mensagem de Chico Xavier. É pequena, mas contém muitos ensinamentos. Então, eu fundamentei o estudo de hoje nessa pequena mensagem de Chico Xavier. O problema do homem ser humano, homem e mulher, é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si mesmo do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Então, vamos analisar isso aí. Quando Chico nos diz que o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. E o que é transitório na nossa vida? Bens materiais, títulos, posses, beleza. Isso tudo é transitório, né? Então ele fala do nosso excessivo apego. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si mesmo do que no espelho. Olhar para dentro de nós mesmos, para quê? Para que a gente possa renovar as nossas atitudes, construir valores morais, espirituais, intelectuais, que são aqueles que nos dão força para enfrentar os nossos problemas, né? Nos dias mais difíceis. E ele fala também que deve olhar mais para dentro de si mesmo do que no espelho. Quando nós olhamos no espelho, o que nós vemos? Aparece espelho e outro. Né? Então, falta-lhe desenvolver um senso de eternidade. Por quê? Porque nós vivemos preocupados, né, com aqui, com agora, com os bens materiais, e nós esquecemos que nós somos espíritos imortais. Né? E nós temos que pensar nesse sentido. Nós estamos encarnados aqui por um breve tempo, mas nós somos espíritos imortais. Então, aí é nesse sentido dessa mensagem do Chico que nós vamos conduzir as nossas reflexões. Tá? Então, a nossa vida, hoje a produção não tem a nossa vida é um tesouro de bênçãos e ela pode ser vista sob dois aspectos. O primeiro aspecto é o espiritual, levando em conta que nós somos espíritos imortais. Esse aspecto é o mais importante. O segundo aspecto é o da nossa encarnação, é onde tudo começa na vida material. E levando em conta que a nossa encarnação é breve, é transitória, é passageira, né? E o início da nossa existência na Terra é marcado por um papel que contém 5 informações muito importantes de tempo. Ano, mês, dia, hora e minuto. É a nossa certidão de nascimento. Mas existe um outro papel que contém também 5 informações importantes de tempo. Ano, mês, dia, hora e minuto. É o nosso atestado de óbito.
E no meio desses dois, desse tempo, né, entre a nossa certidão de nascimento, o nosso atestado de óbito, nós temos o tempo da nossa encarnação. Né? E lembrando que a nossa existência, do berço até o túmulo, segue seu curso. Não tem volta, né? E lembrando também que a média de vida do brasileiro é de 75 anos, segundo o IBGE. Nós podemos viver um pouco mais e um pouco menos. Mas nesse tempo determinado, que é curto, que é breve, que é passageiro, é muito importante que a gente empregue parte expressiva da nossa energia na função principal da nossa encarnação. Todo mundo sabe qual é a função principal da nossa encarnação. É? O que? A nossa função. Todos nós espíritos sabemos que a função principal da nossa encarnação é a nossa evolução espiritual. Tudo bem. E lembrando também que tempo e energia são recursos naturais não renováveis. Eles não voltam mais. Tá? Então, Rui Barbosa, que foi um grande jurista, jornalista, orador, professor, diplomata, jornalista, ele foi convidado a ser paraninfo de uma turma de formandos em direito. E ele fez um discurso muito bonito, né? Esse discurso todos devem conhecer, né? Oração aos rostos, né? E nesse discurso, ele fala, dá conselhos aos jovens, fala sobre postura, sobre comportamento ético na profissão. E no fim do discurso ele fala assim: a vida não tem mais que duas portas. Uma de entrada pelo nascimento e a outra de saída pela morte. E em tão breve trajeto, cada um há de dar conta da sua tarefa. E nós, espíritas principalmente, nós sabemos que nós temos a nossa tarefa. Nós não estamos aqui nem a passeio, nem viagem de turismo. Nós estamos aqui para evoluir, né? Para crescer sempre. É a nossa tarefa. E nós espíritas sabemos também que antes de nós reencarnarmos, é feita uma programação com diretrizes básicas para a nossa existência. Onde nós iremos nascer, quem serão os nossos pais, se teremos irmãos, qual será a nossa profissão. Essa programação é feita no mundo espiritual, pelo nosso anjo guardião e pela espiritualidade amiga. E eles nos aconselham, né, para que a gente possa aproveitar bem a nossa reencarnação. Eles nos aconselham porque eles sabem que nós estamos no mundo de provas e expiações. Que nós temos que passar por provas, por testes, né, por expiações. Então eles nos aconselham a melhor forma da gente proceder, né, aqui na Terra. Se a gente vai seguir esses conselhos, né, aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente desprograma, né? Não faz aquilo que estava programado. Mas esse é assunto para outro estudo. Então, gente, reforçando. Nós temos um projeto reencarnatório. A nossa existência, tem data para começar e tem data para terminar. Esse produto que é o nosso corpo, ele tem prazo de validade. Vai vencer um dia, todo mundo. Nós sabemos, né? E a nossa existência aqui na Terra, ela é um estágio que vai terminar. Ninguém vai ficar aqui na Terra, né? Então, um dia, nós teremos que deixar tudo que nos fazia grandes aqui na Terra, né? Fortuna, posses, bens materiais, beleza, pessoas. Nós teremos que deixar tudo. E todo esses bens materiais serão confiscados até o nosso corpo, né? Depois nós iremos morrer. Então tem um ditado mineiro que diz assim: o homem nasce
Porque muitas pessoas transcorrem os melhores anos das suas vidas correndo, né, para atender os acampamenteiros do mundo, né, elegendo coisas materiais como importantes e coisas espirituais como secundárias. Bom, mas então as pessoas perguntam assim, mas então eu não devo me esforçar? Eu não devo trabalhar para ter uma vida confortável? Claro que sim. Posição, salário, bens materiais são conquistas importantíssimas, né? Devemos buscá-las, devemos alcançá-las. O que o Chico falou? O problema é o excessivo apego, né? Mas nós estamos aqui para isso também, para ter conquistas materiais, para lutar por isso, né? Então são instrumentos poderosos para construir algo muito importante dentro de nós mesmos. Disciplina, força de vontade, superação de obstáculos, né? Persistência, perseverança. Então esses fatores são muito dispensáveis para o nosso crescimento como espírito. E até porque o dinheiro traz progresso social, né? Gera trabalho, constrói escolas, hospitais, incentiva pesquisas científicas, melhora a condição de vida das pessoas, mas o foco aqui é o espírito imortal, né? Então, bens materiais são importantes? São, claro, nós necessitamos dele, mas o foco aqui hoje é no espírito imortal. Falta desenvolver o senso de eternidade. Lembrar que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui por um breve tempo na Terra, né? Então, assim, é impermanência. O que nós vamos focar aqui é a impermanência das coisas, a impermanência da vida. Eu nasci em Apiacá, eu vim para cá com 5 anos de idade. Então, assim, continuei voltando a Apiacá, porque os meus avós moravam lá. Então, continuei voltando a Apiacá até uns 12 anos de idade. Depois da pandemia, voltei a Apiacá agora, né? Então, gente, impermanência das coisas. Meus avós criaram 7 filhos, tiveram 7 filhos. Todos já se foram, ainda tem um que está com 100 anos. Todos já se foram. A casa dos meus avós não resta nem um tijolo, nada. Uma casa grande, com quintal, um jardim bonito que a minha avó cuidava. Não tem mais nada, gente, nesse espaço de tempo. Meu avô paterno veio de Divinópolis, comprou uma fazenda no Alto Calçado. E aí meu avô morreu, 8 filhos também, tiveram 8 filhos. Meu avô morreu, o filho ficou tomando conta lá da fazenda. Uma fazenda sólida, referência de compra e venda de gado de raça, de referência para políticos. Então, assim, meu tio morreu, o neto comprou a fazenda. Se eu for lá hoje, não tem mais nada. Ele construiu uma casa moderna, com piscina. Então, da fazenda antiga, não tem mais nada. Então, assim, gente, nesse espaço da minha vida, eu convivi com 15 vidas que passaram pela minha vida, se foram todos. Então, só resta esse tipo de pensamento. Então, assim, os bens materiais foram muito importantes para os meus avós maternos, para os meus avós paternos. Por quê? Criaram os filhos, né? Encaminharam. Mas é o que eu quero deixar bem claro aqui, para nossa reflexão, é a impermanência das coisas, a impermanência da vida. Que a gente reflita sobre isso hoje, né? Então, a vida, isso é do Heráclito, um filósofo muito antigo. Ele diz que a vida, desculpa, é o Heráclito. Ele diz que a permanência é uma ilusão. Somente a mudança é real. É impossível pisar 2 vezes o mesmo rio. Essa frase do Heráclito é conhecida também. Por que é impossível pisar 2 vezes no mesmo rio? Quando eu piso no rio pela 2ª vez, eu já não sou a mesma. As águas do rio também já não são
as músicas. Então, é a permanência, então, é uma ilusão, tá? E nós temos também, tá. Aí o Lulu Santos, né? O Lulu Santos também nos fala a mesma coisa. Nós vimos um filósofo bem antigo. O Lulu Santos nos diz a mesma coisa na música dele, como uma onda. Nada do que foi será. Zé, você quer cantar? Você quer agora? Nada do que foi será. Então, puxa de novo um jeito que já foi um dia. Tudo passa. Tudo sempre passará, né? Como uma onda no mar. As ondas não são as mesmas e não são iguais. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo mundo, né? Então, nós temos Heráclito, filósofo antigo, Lulu Santos, né? Nosso contemporâneo, falando a mesma coisa. Então, no mundo atual, no mundo que nós estamos vivendo, tudo muda muito mais rapidamente. Por quê? Nós vivemos nessa vida, num ambiente agitado, né? Num ritmo acelerado demais. Então, muito envolvimento, muitas coisas para ver, muitas coisas para ouvir, e a gente nem percebe que a vida passa, e passa rápido, né? E todo esse envolvimento, né, de internet, todo esse envolvimento não acrescenta quase nada para a nossa vida espiritual, tá? Então, através dos meios de comunicação, das mídias eletrônicas, nós temos um grande apelo da sociedade moderna que nos escraviza, que é a cultura do êxito, essa cultura de hoje, né? Das mídias eletrônicas, das redes sociais. Por quê? Sermos pessoas comuns não é o suficiente. A gente tem que ser grande, tem que ter sucesso, ter poder, ter dinheiro, ter beleza, ser feliz. E aí eu fico pensando, tanta gente postando aí nas redes sociais, né, fotos, e mais isso, mais aquilo, para parecer feliz. Tem uma necessidade de parecer feliz, né? Fica preocupado, perde o tempo, né, postando, mostrando para os outros, talvez uma felicidade que nem seja tão verdadeira, né? Mas então é preciso ter conquistas amorosas, ter conquistas materiais, casas, carros, motos, terras, né? Então é preciso ter isso nessa cultura do êxito, né? E tem a ditadura da magreza, tem que ser magra. Porque assim, quando você emagrece por conta da saúde é uma coisa. Agora essa necessidade, aquele desespero de não pode comer isso, não pode comer aquilo, que a gente fica mal. Chico Xavier dizia que as mulheres estavam tão magras que elas já não desencarnavam, elas desossavam. Elas desossam, não desencarnam. Então tem a ditadura da beleza também, né? É boca, cabelo, não sei o que, agora tem que pôr a boca fina, a harmonização facial fica uma desarmonização, uma coisa horrorosa. Tem que melhorar as pessoas com mais isso, né? Então, tudo isso é um chamado para o nosso orgulho, é um chamado para a nossa vaidade, né? E tudo isso nos é imposto por essa cultura do êxito, né? São muitos compromissos, muitas exigências, né? Academia, salão de beleza, estética, espaço, cirurgia plástica, mas é tanta coisa. O espírito fica tão estressado, a mulherada fica doida, tem que olhar a casa, o filho tem que salão de beleza, tem que academia. Então é assim, o espírito se desorganiza, né? Tentando, hoje acho que até foi isso com meu filho. Na época da minha mãe não tinha nada. As mulheres pareciam mais tranquilas, né? Visitavam uns aos outros à noite, era mais tranquilo, parece. Agora o reinado está acelerado. Então, como as lutas, os desafios, os sofrimentos fazem parte da nossa vida, do planeta, não porque nós estamos no mundo de provas e ações. Quando a gente passa por uma desilusão familiar, ou uma desilusão amorosa, ou alguém da nossa família fica doente, uma fase terminal e morre, as pessoas ficam sem chão, sem suporte, né? Elas ficam
para enfrentar esses problemas ali. Por quê? Porque elas depositaram seus sonhos, seus propósitos, seus valores, suas esperanças em questões que são passageiras, variáveis e impermanentes, né? E aí as pessoas perguntam se valeu a pena isso, né? Ficar atendendo aí, perder tanto tempo, atendendo as exigências do mundo, né? E vem aquele vazio existencial, às vezes, depressão, né? E o objetivo principal, um dos objetivos principais da nossa encarnação é esse aí. É a aprendizagem da conversão dos valores materiais pelos valores transcendentais do espírito, né? Valores morais, espirituais, intelectuais. Aqueles que nos dão força interior, a única capaz de nos sustentar nos momentos difíceis da nossa vida. Porque essa aprendizagem aqui, para a gente encontrar inclusive a paz, que a gente está falando de construir a paz, é uma aprendizagem. Ninguém nasce com o chip da paz, né? Então, é uma aprendizagem. Porque a gente pode cultivar esses valores que a gente falou ali, né? Os valores do Espírito, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, segundo está no livro Agência, né? Mas não é semelhança física, não, tá, gente? Porque nós, a nossa pequenez, nós imaginamos um Deus, né? Aquele ancião barbudo, sentado no trono, a julgar os vivos e os mortos, né? Sentado no trono com a forma, com a nossa forma humana. Nós fizemos um Deus antropomórfico, uma forma humana. Então nós emprestamos a Deus as nossas características. E a gente fala assim, quanta mensagem que eu recebo? As mãos de Deus, os olhos de Deus, o colo de Deus. Então, Deus é luz, Deus é energia. Ele não tem a nossa forma, não, gente, né? Então a gente fala muito dos mãos de Deus, né? Os olhos, e emprestamos alguns dos nossos sentimentos. A ira de Deus, a cólera de Deus. Deus é amor, Deus é luz, Deus é energia. Ele não tem a forma humana, a forma que na nossa pequenez, né, nós emprestamos a ele. Então, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós temos uma essência divina e que nela, na nossa essência divina, estão as perfeições de Deus. A bondade, a compaixão, a lealdade, a fraternidade, né? O respeito. Então, essas perfeições de Deus, elas estão dentro de nós, estão guardadas dentro de nós, esperando o momento certo para nascer, né? Para germinar, desde que a gente, né? Dê condições para isso. Porque nós aqui, nas nossas aulas de iniciação científica, e os palestrantes falam muito isso também. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos dotou de perfectibilidade. Muitos palestrantes falam isso. Então, ele nos deu, colocou em nós as perfeições divinas. Para você ter um exemplo que vocês não vão esquecer. Aí a Ana Carla fala assim, baixou a professora. Baixou a professora. Então, isso aqui é uma semente de abacate. Deus colocou aqui dentro um lindo, frondoso abacate. Alguém duvida disso? Duvida? Tem aqui também. Tem mais semente. Uma semente de pêssego. Aqui está um lindo pessegueiro, com folhas, flores e frutos. E as flores do pessegueiro são lindas, né? Alguém duvida? Não. Ainda tem uma sementinha lá, né? Você não deve estar mesmo. Então é uma linda laranjeira que está dentro da semente, gente. E assim como as sementes guardam as plantas, nós temos dentro de nós as perfeições divinas. Alguém duvida que Deus, a pior das criaturas, a mais vil, a mais abjeta das criaturas, tem dentro de si a semente das perfeições. Essas sementes estão guardando o momento certo. Se essas sementes ali, o abacateiro, se ele
conseguir romper as barreiras do solo, se o solo não for muito seco, muito árido ou muito úmido, ele vai produzir a vida, gente, né? E nós, assim acontece conosco. Em muitos de nós, as sementes das perfeições ainda não conseguiram brotar. Por quê? Porque as sementes têm que romper as barreiras que nós colocamos na nossa vida, né? Numa eterna corrida para atender aos apelos do mundo, impedindo muitas vezes a germinação das nossas potencialidades. Em outras pessoas, essa semente já brotaram, né? Já germinaram, já deram muitos bons frutos. Então, são os espíritos mais elevados, mais espiritualizados, aqueles que já entenderam que o amor é a perfeição, né, maior da nossa vida. Aqueles que já estão agindo com amor e por amor, ajudando ao próximo, né, que Jesus tanto falou. Então, as sementes das perfeições brotaram, deram muitos e bons frutos, né? E esses que agiram por amor, porque assim, se a gente, na nossa vida, na nossa profissão, seja um médico, um enfermeiro, um dentista, uma cozinheira, uma costureira, uma dona de casa, se a gente faz aquilo porque a nossa profissão, o que nós estamos fazendo com amor e por amor, é a mola mestra, é o fio da meada que vai fazer com que brotem em nós as outras perfeições, da bondade, da fraternidade, do respeito, né? O magnata foi visitar a Madre Teresa de Calcutá. Ele queria dar uma quantia, um dinheiro para ela, para ajudar nas obras dela. E quando ele chegou lá, ele disse: ela não podia atender, não, ela estava ocupada. E ele insistiu: não, mas vocês me levem dela, eu preciso muito falar com ela. E eles levaram. Madre Teresa estava cuidando das feridas do leproso. Estava bonito, não, né? E o magnata ficou ali olhando aquilo, quase desmaiando, e até com ânsia de vômito. E aí ele disse assim: irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum deste mundo. E ela disse assim para ele: nem eu, meu irmão, nem eu faço por amor. Então, aquilo que a gente faz por amor é o que faz nascer as nossas boas perfeições, né? Então, assim, quando Jesus nos diz que o reino de Deus está dentro de vós, talvez ele estivesse se referindo às sementes das perfeições dentro de nós, principalmente as sementes do amor. Jesus nos falou tantas vezes, né? O amor, que é a principal perfeição, né? Então, no seu Evangelho, Jesus nos falou muitas vezes sobre esse reino de Deus. E explicou também, por parábolas, né, o significado do reino de Deus. O que é uma parábola? Parábola é uma pequena narrativa que contém uma mensagem através de comparações, com o propósito de que as pessoas que o ouviam entendessem melhor aquilo que ele estava explicando. Então ele falou muitas vezes por parábolas. E no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele nos fala do reino de Deus, que são as chamadas parábolas do reino. E ele começa assim: o reino de Deus é semelhante a, né? Então, Jesus, como grande pedagogo que era, ele falava sobre o reino de Deus, dando exemplos diferentes de acordo com as pessoas que estavam escutando. Agora a gente vê assim, que é politicamente correto respeitar as diferenças, né? Mas Jesus já fazia isso há 2024 anos atrás. Ele respeitava as diferenças. Ele falava de acordo com as pessoas que estavam ouvindo. Então, nessas parábolas aí do reino, ele diz assim, quando ele falou a pescadores, ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que jogou a sua rede e pescou peixes grandes e pequenos. E a parábola continua. Quando ele falou a agricultores, ele diz: o reino de Deus
é semelhante a um homem que semeou a semente de trigo, e à noite veio o inimigo e exterminou o justo. Quando ele falou a comerciantes, ele disse assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que negociava com pérolas. E, tendo encontrado uma pérola muito valiosa, vendeu tudo que tinha, comprou aquela pérola. Ainda falando a comerciantes, ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro em um campo e, sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Falando a mulheres, ele disse que o reino de Deus era semelhante a uma mulher que preparou a massa, colocou o fermento levedou, né, e a massa cresceu. Então, ele contou essas parábolas respeitando as diferenças. Mas o que essas parábolas têm a ver conosco? Quando Jesus está falando dentro, então vocês vão me ajudar aqui a raciocinar. Onde se pesca o peixe? Dentro de quê, gente? Dentro da água. Onde se planta a semente? Dentro da terra. Onde se encontra a pérola? Dentro da ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do baú, dentro do campo, na parábola de Jesus, dentro do campo, na terra, né? Dentro da terra. Onde agiu o fermento? Dentro da massa. O que Jesus quis nos ensinar com essas parábolas? Que o reino de Deus é uma questão de interiorização, que não se busca o equilíbrio, a paz, a felicidade fora de nós, né? Nos bens materiais, nas alegrias passageiras, mas procuremos o reino de Deus dentro de nós, construindo essa paz, que é uma construção nossa, né? Então, Jesus nos disse também, do outro lado, próximo, o passador é do céu, Deus é o passador. Então, Jesus nos disse também: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, mas como somente eu posso oferecer. Né? Então, há uma grande diferença entre a paz do mundo e a paz de Cristo. Né? A paz do mundo é ilusória, fundamentada nas coisas que estão fora de nós. Bens materiais, títulos, posses, né? Pessoas. E nós não temos controle sobre o que está fora de nós. Nós achamos que se nós tivermos uma vida estável financeiramente, uma família estruturada, uma vida sem dificuldades, uma vida sem lutas, nós estaremos em paz. Mas essas situações, elas são impermanentes. Né? Nós estamos falando da impermanência da vida das coisas. A vida estável financeiramente pode sofrer um mal. A família estruturada pode se desestruturar. Então, a paz de Cristo, ela é construída por dentro. Né? Está fundamentada nas virtudes que nós vamos conquistando com sacrifício. Porque ninguém nasce com o chip da paz, né? É a paz da consciência tranquila, a paz do dever cumprido, com amor, né, gente? Lembrando que o amor é em primeiro lugar. É conquista e aprendizado. A paz interior depende única e exclusivamente de nós. Por quê? Se eu vivo irritado, se eu sou colérico, né? Se eu me disponho com as pessoas, se eu sou agressivo com familiares, com vizinhos, como eu posso viver em paz, né? Então, a revista Seleções é antiga, né? Muito antiga. E ela é editada até hoje. Mas não é editada só aqui no Brasil, não. É editada em outros países também. Então, há bastante tempo atrás, promoveu um concurso de fotografias. Então, a fotografia não podia ter nada escrito. Tinha que ser uma foto que retratasse a paz, sem nada escrito. Então vieram fotos, né, de vários lugares, de outros países também. Então eram fotos de centenas de fotos foram enviadas. Então eram fotos de paisagens bucólicas, cenas campestres, jardins floridos, montanhas nevadas, lagos serenos,
florestas majestosas, criança brincando com criança, mães com filho, foto de todo jeito para retratar a paz. Depois de 6 meses, a foto escolhida espantou todo mundo. Por quê? A foto escolhida era um rochedo batido pelas ondas do mar num dia de tempestade. E as pessoas falaram, mas como é que essa foto pode representar a paz? A explicação foi a seguinte: reparem que no rochedo tem uma fenda. Na fenda, um pássaro construiu seu ninho. E ele repousa ali tranquilo no meio daquela tempestade. Então, podemos tirar daí uma mensagem muito importante, né? Considerando que a paz é um estado de espírito, se a nossa consciência estiver em paz, tranquila, tudo à nossa volta pode ser um mar de tudo. Nós vamos manter a tranquilidade. Mas isso é mais assim, para das pessoas mais espiritualizadas, né? Mas até o Chico Xavier, todo mundo falava que quando se aproximava do Chico, sentia uma paz, uma tranquilidade, né? Porque ele era assim, muito tranquilo. E até ele conta, mas ele era bem-humorado também. Ele diz a vida de Chico, ele conta. E ele também, numa situação de estresse, ele perdeu a compostura, segundo ele. Perdeu a compostura. Ele estava viajando de avião de Uberaba para Belo Horizonte. Um certo trecho da viagem, o avião começou a trepidar e jogar de um lado para o outro lado. Todo mundo começou a gritar. As mulheres gritavam, as crianças gritavam, gritavam, e o Chico ali. Aí o comandante veio, pediu para eles ficarem calmos, que era apenas um fenômeno atmosférico, que era chamado vento de calma. E que era para ficar calmo, que eles iriam chegar bem a Belo Horizonte. Mas o Chico pensou assim, mas eu nem sei o que é esse negócio de vento de calma, eu vou gritar também. Aí o Chico, misericórdia, valeu, meu Deus, meu Jesus. E começou aquela gritaria. E todo mundo sabe que Emmanuel era o guia espiritual do Chico. E muito exigente com ele. E naquela gritaria, ele viu Emmanuel, olhou para ele e falou, o que significa isso? Essa gritaria. Você, um médico conhecido, que fala de vida após a morte, que fala da imortalidade da alma, gritando desse jeito, ferindo o ouvido das outras pessoas. E o Chico falou, mas você não está vendo que nós corremos perigo de morte? Aí o Emmanuel falou, estou, mas vê se pelo menos morre por educação. E o Chico disse que eu nunca vi ninguém morrer por educação. Deixa eu ver. E continuou gritando. Então até Chico também, né? Então assim, a gente procura manter a paz nos momentos de estresse, mas até Chico também, né? Mas nós não podemos ter paz de espírito, olha só. Não podemos ter paz de espírito, alegria, felicidade de viver, sem ter que lutar por isso. Porque nós estamos no mundo de provas, de expiações. E compete a nós fazermos a parte que nos cabe. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então isso nos lembra aquela passagem, quando eles foram chamar Jesus, porque Lázaro havia morrido, né? E Jesus falou, leve-me até ele. E naquela época, eles enterravam as pessoas, depositavam as pessoas em grutas, em cavernas, e colocavam grandes pedras na entrada da caverna, né? Então, Jesus falou com os discípulos, removam a pedra para que se possa abrir uma fenda, né? Para que Jesus entrasse. E os discípulos e muitos outros homens tiveram que fazer muita força para empurrar aquela pedra. E aí eles conduziram Jesus, né, até lá, e ele sabia, Jesus na sua visão dilatada, na sua imensa sabedoria, ele sabia que não se tratava de uma morte, como nós a entendemos. Ele sabia que Lázaro estava no processo de letargia. O que é letargia? É um sono patológico, um sono doentio, que dá ao corpo todas as aparências da morte. Jesus sabia que ele não estava morto. E no seu magnetismo superior, né, ele corrigiu aquele estado doentio, Lázaro, e ordenou ao espírito de Lázaro, né, que se continuasse ali se manifestando no corpo de uma forma mais adequada. E aí Lázaro levantou, foi aquela alegria,
se abraçavam e tudo mais. E aí à noite, os discípulos, cansados, suados, estropiados, com dor no corpo, aí eles disseram assim para Jesus: Mestre, nós estamos com uma dúvida. Nós sabemos que o Senhor pode dizer um homem morto vive e ele obedece. Será que o Senhor não podia ter falado para aquela pedra se mover? Para aquela pedra se mover? Então, a resposta de Jesus: ressuscitar Lázaro, vocês ainda não podem, mas remover a pedra, vocês podem. Então, assim acontece conosco, gente. Nem Jesus, nem todos os santos da corte celestial, nem os espíritos vão fazer por nós o que nos compete fazer, né? Eles podem nos ajudar, nós temos que fazer a nossa parte, né? As pedras que nós teremos que remover são as nossas queixas, as nossas reclamações, nossos sofrimentos, lutas, desafios, crises, provações. A gente passa por isso tudo, né? Nós não estamos no mundo ainda, no mundo de tudo. Nós estamos no mundo que ainda passamos por isso, temos que passar. E lembrando que o nosso crescimento como espíritos é um trabalho que ninguém pode fazer por nós. E um dia nós cresceremos espiritualmente, né? Até porque essa é a lei. Nós sabemos que nós vamos ter tantas reencarnações quantas forem necessárias. É a justiça de Deus, né? É a lei para que a gente possa evoluir. Até porque nós não estamos sozinhos, né? Nosso anjo guardião, os espíritos amigos, nossos familiares desencarnados, eles torcem por nós e auxiliam o nosso crescimento. Então nós não estamos sozinhos, né? Nessa jornada terrena. E um dia nós entenderemos melhor, né? As nossas dores, as nossas lutas, os nossos desafios. Como uma criança que é levada para tomar uma vacina, né? Grita, chora, esperneia, mais tarde ela entende que foi para o bem dela, né? Lembrando que... Pronto, meu filho. Não, tá? Não, pronto, beleza. Lembrando que evolução não é prêmio de loteria. É mudança de corpo a corpo. É repetição de sol a sol. É remédio de gota a gota. É subida lenta de degrau a degrau. Então a evolução é isso, né? E não é fácil, é difícil, né? Não vem de mão beijada. Como ainda tem tempinho, vocês sabem o que quer dizer de mão beijada? É uma coisa que nós fazemos sem ter esforço nenhum. Então a evolução não vem de mão beijada, não. Isso vem do século XV, quando o rei fazia alguma coisa para os súditos, né? E eles iam agradecer e todos faziam o filho para beijar a mão do rei. Ou então aqueles homens muito ricos que davam dinheiro para a igreja, grandes quantias, palácios, davam terras para a igreja, sem que a igreja também tivesse que fazer, né? E esses homens faziam, esses homens ricos, para terem o privilégio de beijar o Papa. Então fazia beija-mão lá no Papa, né? Então é de mão beijada. Mas quando nós estudávamos, também deixava a mão do bicho. Eu vinha aqui, também tinha um monte de lá beijar a mão do bicho. Entrei com a filha, não era Dom José. Não é? Isso bonito. E eu achei uma mão Tinha mão cheirosa. Eu era adolescente, achei tão bonito ficar naquela mão. Era um anel. Tinha beija-mão também. Tinha beija-mão. Então, é isso aí, de mão beijada, né? Então é isso aí. Gente, então é isso, meus amigos, né? Que as reflexões da noite de hoje, sobre a forma como nós estamos levando a nossa existência, empregando o nosso tempo, né, aqui na Terra, e tem encontrado eco aí no coração, no espírito de vocês, né? Tem ajudado com essas reflexões, assim, ajudado vocês a construírem a paz interna, né? A viverem em paz, como vocês. Vou pegar minha secreta para cá. Ninguém mais vai esquecer das perfeições que estão dentro de vocês, né? Nós agradecemos
dentro dos postulados espíritas, né? Que são a razão, a lógica, o bom senso. Sobre a questão da paz, a Federação Espírita Brasileira, em conjunto com as federativas estaduais e com os centros espíritas, tem promovido a campanha Construamos a Paz, Promovendo o Bem. Né? Como que a gente acompanha isso? Acessando a página da Federação Espírita Brasileira, da FEB, ou da FES, da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e também a página do Centro Espírita Amor em Jesus. Toda semana tem as reflexões sobre essa temática, né? Construamos a paz, promovendo o bem. Então, Ale, obrigado pela palavra rica, né? Pela fala esclarecedora, que os benfeitores amigos possam continuar te incluindo, te amparando e protegendo. Vamos finalizando a nossa reunião, agradecer a Deus nosso Pai por essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo as lições de amor que vão nos tornar espíritos e pessoas melhores, que vão nos propiciar a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior, para que possamos construir um planeta de paz, de harmonia, de perdão, um planeta de luz. E dessa luz que emana do Mestre Jesus, pedimos neste momento que ela, através dos mentores amigos, possam atingir e chegar a todos os nossos irmãos que se encontram doentes, nos hospitais, em seus lares, aos nossos irmãos que se encontram encarcerados, que possam receber esta luz, aos nossos irmãos que se encontram na dependência química, seja das drogas lícitas ou ilícitas, e a luz do Mestre Jesus, através dos benfeitores amigos, chegue a cada um desses irmãos, aos nossos irmãos idosos, abandonados pela família, por nós e pela sociedade, que a luz do Mestre Jesus possa atingir a cada um deles, pelas crianças, pelos adolescentes que perambulam pelas ruas do nosso país e do nosso planeta, que possam receber essa luz que emana de Ti, Mestre Jesus. Pelos nossos irmãos que se encontram em processos obsessivos, depressivos, que se encontram pensando no suicídio, que a luz do Mestre Jesus possa chegar a cada um deles, possa nesse momento penetrar na dimensão espiritual e nos locais onde esses espíritos se reúnem por afinidade, que essa luz possa retirar desses locais esses espíritos para que possam ter uma nova oportunidade. E por acréscimo de misericórdia, pedimos aos benfeitores amigos que possam magnetizar, fluidificar a água que se encontra no corredor e que ao dela fizermos uso, possamos ter as nossas dores físicas, emocionais e espirituais amenizadas e cicatrizadas. E assim, em nome de Deus nosso Pai, em nome do Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do mentor espiritual da casa Raimundo Cristão, damos por encerrada a primeira parte da nossa reunião de divulgação doutrinária.